Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo nesta quinta-feira pela manhã, comentar aqui a respeito de alguns nomes que pintaram nesta quarta-feira, né? Nomes interessantes para o ataque do Vasco. Esperamos aí que possamos fazer essas negociações para poder dar aí uma alavancada no nosso time. Estamos precisando muito de atacante e ontem teve aí dois nomes interessantes para a gente estar aqui aqui batendo um papo e também comentando a respeito desses jogadores. Mas antes de eu trazer aqui a minha opinião a respeito desses atletas, peço a você para me dar uma moral. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para receber aí os nossos vídeos futuros. Deixe o like, que é importante para estar divulgando o nosso canal, e também o seu comentário a respeito das notícias para a gente ver o que vocês estão achando do nosso Vasco da Gama. Valeu? Então vamos começar o vídeo falando a respeito, né, dessa possível contratação, né, uma notícia que pintou nesta quarta-feira à noite lá no Atenção Vascaínos, né, o Flávio Dias trouxe ali no seu programa, né, noturno, a informação que o Vasco estaria interessado na contratação do Gustavo Cabedelo, um jogador de 23 anos, paraguaio, jogador interessante, atacante ali que tem muita velocidade, tem uma visão de jogo muito boa, ele que pertence ali ao Nacional do Paraguai, um jogador que nessa temporada de 2025 fez 24 jogos e 10 gols, né, e uma assistência, um jogador que também já jogou na seleção paraguaia, aliás, já jogou não, é convocado pela seleção paraguaia e, na minha opinião, é um jogador interessante, um cara que tem muita velocidade, uma visão de jogo muito boa, bom no 1 contra 1. A ideia de uma proposta é pagar ali 400 mil dólares com o passe fixado por 2 milhões e 200, né, no final do contrato. O Vasco teria a obrigação de compra. É um jogador interessante, eu acho viável. O Vasco, que tem pouca grana para poder estar fazendo negociações, né? Não tem como trazer um jogador importante. Uma aposta, 23 anos, pelo que eu vi, vale a pena apostar, não é caro. Jogador aí que vai custar os cofres do Vasco 2 milhões e 600, multiplica aí por 5, você bota aí 13, 14 milhões de reais. Não é um valor alto, especialmente por um jogador que o Vasco tanto necessita. Não temos esse jogador no elenco. Temos agora o David, que está voltando ainda aí com muita vontade. De repente o David tem informações aí que ele já pode estar jogando até contra o Grêmio como titular. Então vamos esperar aí que o Vasco possa concretizar essa negociação, que seria uma negociação importante, porque também tem a questão do futuro. Caso ele possa estar aí arrebentando, ano que vem com certeza vai estar na Copa do Mundo, né? Um jogador que está sendo sempre convocado para a seleção paraguaia. O Cabedelo tem números interessantes no Nacional, né? Foram 110 jogos com 23 gols e 7 assistências, né? Tá lá no clube paraguaio desde 2022. Então um jogador que sabe fazer gol e também sabe dar muitas assistências e muito veloz e com muita habilidade no contra 1. Para dar prosseguimento no nosso vídeo, vamos falar a respeito de John Mercado, outro atacante que pintou nessa noite de quarta-feira, né? Especulando aí que por uma possível contratação do Vasco, jogador que já atuou aqui no Campeonato Brasileiro, né, pelo Atlético Paranaense, na base principalmente, né, foram 37 jogos, 7 gols e uma assistência, e é um jogador que está desde 2022 lá em Portugal, no AVS, né, um time que é uma espécie de SAF do futebol português. Jogador que, na minha opinião, não é tão interessante como o Gustavo, que eu falei agora há pouco, mas é um cara também de muita velocidade, um cara bom no 1 contra 1, só que peca muito ali na última bola, naquela opção melhor, né, de contra-ataque, na hora de fazer uma finalização, erra mais
do que o Gustavo, mas é um cara interessante. Aqui foram 37 jogos, 7 gols e uma assistência no Atlético Paranaense, enquanto lá no AVS, no Campeonato Português, foram 71 jogos, 10 gols e 6 assistências. Não é um número ruim para um ponta, mas eu acredito que o Gustavo Cavadieiro entrega muito mais. Uma questão que pode estar atrapalhando aí essa vinda de John Mercado para o Vasco da Gama é a questão financeira. O time português só aceita vender em definitivo o jogador, então tem aí uma questão do ter que empenhar uma grana maior. Não deve ser um jogador tão caro assim, mas chegar aí e empenhar sem ter a certeza que ele vai chegar aqui no Brasil e jogar bem, então eu acho que o Admar vai ficar um pouco com o pé atrás, mas é um jogador de 23 anos, caso arrebenta aqui do mesmo jeito como o Gustavo Cavadieiro, o Vasco pode na frente estar com certeza recuperando esse investimento. Vamos ver aí o que o Admar prefere, arriscar numa compra direta do John Mercado ou então numa negociação mais tranquila, que é trazer o Gustavo Cavadieiro, jogador que está jogando aqui no Paraguai, pertinho, né, já está aqui mais adaptado, né, na América do Sul, então um cara que é da seleção uruguaia, assim como o John Mercado também já participou também da seleção equatoriana. São dois nomes interessantes, mas eu acho que a negociação mais interessante é a do Gustavo Cavadieiro, já que poderia vir como empréstimo e com o passe fixado aí no final do empréstimo para poder fazer a negociação definitiva. Para terminar o vídeo, vamos falar a respeito então do Thiago Mendes, né, jogador contratado, a única contratação do Vasco, que vai ser apresentado nesta quinta-feira por volta ali de entre meio-dia e 1h lá na SAF, né, lá no escritório da SAF do Vasco. Mais tarde vou trazer tudo sobre essa apresentação no nosso Cabeça de Área e já tenho uma expectativa dele poder estar atuando no final de semana contra o Grêmio. Esse jogo aí contra o Grêmio promete muitas emoções, promete muitas mudanças no time do Vasco. De repente o Thiago Mendes, que já está bidado, né, já pode estar jogando tranquilamente, possa estar aí pintando no time titular, já que esse último jogo contra o Del Valle foi a gota d'água de muitos jogadores ali no nosso time principal. Valeu? Essa daí foi a minha opinião a respeito desses dois nomes que pintaram nesta quarta-feira à noite. Atacante interessante. Peço a você aí para deixar aí o seu comentário a respeito do que vocês acharam desses possíveis reforços do Vasco. Eu acho que se o Vasco tivesse condições, tinha que trazer logo os dois, porque o Vasco precisa de um, mas a gente sabe que quem tem um não tem nenhum. Valeu, rapaziada, tamo junto. Peço a você para deixar aí o seu like e a sua inscrição para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!